Oi, amiguinhos, tudo bem? Professora Jéssica aqui, passando para lembrar que na quinta-feira, que antecede a prova do Cefet, eu sempre faço uma revisão de prova. Nela, eu explico alguns conteúdos, coloco a cereja no bolo, falo para vocês coisas para tentar manter vocês mais calmos, menos ansiosos. Minhas previsões também dos assuntos que eu acho que tendem a cair. Esse ano, a gente vai ter a participação ilustre do professor Laércio. Inclusive, nós vamos fazer um bolão do que a gente acha que vai cair, para a gente ver depois, fazer uma brincadeira, né? Ver quem consegue acertar e prever mais temas na prova. Para participar, basta fazer o Pix e me enviar o comprovante no WhatsApp, que eu te coloco no grupo desse aulão da revisão. Lembrando que, para quem já participa do meu grupo VIP, a entrada é gratuita. Vejo vocês. Você quer uma questão difícil, carinha de anjo, mas ordinária. É essa questão aqui, tá? É questão de dado. Inclusive, amigos, caiu uma questão com a mesma lógica de frieza, parecendo fácil, mas aquela 99%, né, ordinária, que eu vou mostrar para vocês no ano passado, que foi uma do baralho. Foi essa questão aqui. Ela perguntava, gente, alguma coisa relacionada à simetria, tá? Qual carta que, se a gente girasse ela 180 graus, ela ia ficar igual. E aí, gente, na hora da prova, você no desespero lá, você fala, ai, gente, todas vão ficar iguais, sei lá, nem li o enunciado, só lembrei da questão. Mas observe uma coisa, eu vou copiar essa folha, essa coisa aqui, eu vou dar uma rotação nele em 180 graus para você ver o que vai acontecer. Girei 180 graus. Olha só se ficou idêntica ao original. Olha esse símbolo e olha esse. O resto está tudo igualzinho. Então, a prova teve a capacidade de colocar isso aqui para você cair na questão. Nada de matemática aqui, né, no sentido numérico. É uma matemática mais observativa, né, de um comportamento, de uma mudança de padrão. E essa questão do dado é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Que esse tipo de questão, gente, você tem que ter concentração e enxergar coisas que eu vou ter que te falar. Entendeu? Porque não dá nem para desenhar o negócio, dependendo das circunstâncias. Vamos lá, vou tentar explicar do melhor jeito possível. Bem, ele fala que fotografou o dado sob 3 ângulos diferentes, e essas aqui são as fotos que a gente tirou. Então, a gente vai ter que observar um padrão do que está acontecendo aqui. Quando a gente tem o número 6 aqui, ele está nessa posição, o 3 está assim e o 2 está assim. Aí ele fez um giro no sentido horário. Ele pegou o dado, eu estou até com um dadinho aqui na mão, e ele fez isso aqui, ó, deixa eu aumentar o ângulo, o tamanho aqui da minha bolinha, para vocês entenderem que eu estou falando. Ele pegou o dado, tirou uma foto aqui. Aí ele foi, mexeu, deu uma rodada e tirou mais uma foto. E assim ele foi fazendo. Só que aí a gente vai ter que observar o padrão que está acontecendo. Tá? Principalmente porque aqui tem o 6 em cima, ó, de 3, para a gente poder analisar mais fácil se elas estão corretas ou não. Tá? Aí vamos pensar o seguinte, aqui ó, tem o 6 está nessa direção, aqui o 3 está assim e aqui o 2 está assim. Aí, quando ele rotaciona, o 3 fica assim, o 6 fica assim, e o 2 fica assim, e aqui fica o 4. Quando você olha aqui para essa foto, ó, a primeira aqui, certo? Que é a letra A, você fala, olha, mas a letra A, ela é igualzinha à primeira foto, então ela está correta, né? Só que eu vou te falar uma coisa, ela não está correta. Por quê? Olha o sentido do 3, das 3 bolinhas aqui, né? O 6 está correto, o 2 também, porque está assim, aqui também está assim, mas o 3 ele está virado. Aqui ele está nesse sentido de reta descendente, e aqui ele está de reta ascendente. Então, não pode estar errado. Né? A questão é sobre isso, se você tem um olhar minucioso para perceber um padrão ali, né? Então está errado. Eu vou analisar agora a letra B, eu deixei a letra C ali. Por que eu vou analisar? Porque essas aqui estão com 6 em cima, e aí eu acho que vai ser mais fácil a gente ver se elas estão certas, para depois olhar a C, né? Por causa do seguinte, que aqui, né, se eu ficar pensando no que girou e de como as retas devem se portar, ou ascendente ou descendente, eu consigo criar um padrão racional melhor para eu entender como é que está sendo. Então, essa daqui seria o próximo giro dessa, porque olha só, o 6, ó, hora ele está nesse sentido, virou de novo, aí virou para cá de novo. Então, o 6 estaria correto, porque seria o próximo giro aqui. E o 5 não tem muito mistério, porque ele é simétrico, né? Então, ele não muda nunca. O 5 ali não muda, porque ele é bonitinho, 4 na extremidade e 1 no meio. Então, a gente tem que pensar se esse 3 ele estaria assim, ou ele estaria ao contrário. Matando o 3 aqui, a gente mata a charada. Então, vamos pensar. Se eu girasse ele para cá,
mais uma vez, ele ia ter que ficar igual a essa, porque aí o 3 daqui ia aparecer aqui. Só que se eu girar ele desse jeito que ele está, ele não vai aparecer virado para cá. Porque para aparecer virado para cá, que é a foto original, essas 3 bolinhas deveriam estar assim, ó. Porque aí na hora que eu viro, elas iam continuar aparecendo nessa face do jeito que está aqui. Então, esse 3, ele está errado. Ele não poderia estar assim, ó. Ele deveria estar assim. Você vai ter que respirar nessa questão, tá? Porque eu falei com você que ela não era difícil. Então, é que ela era difícil, né? A questão tem que fazer uma conta, mas ela é extremamente chata. Ok? Então, essa aqui está eliminada. Aí você vai falar assim, então é a D, né, Jéssica? Porque já que você falou que o 3 tinha que estar nesse sentido, e aqui está o 5, então o 6 em cima está certo. Mas o 6 tem que estar aqui, ó, assim. Entenderam? Que aqui ele está no sentido contrário. Então, o correto era a gente usar essa e essa com essa configuração aqui do 6, ó. Ok? Tipo, se eu pegasse isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, peraí, Ctrl+V, puxa para cá, e colocasse assim, ó. Aí ia estar correto. Então, quer dizer que as duas são erradas, e por falta de opção, a gente marcaria a letra C, que é a correta, né? Eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso aqui, tá? Olha só, se eu pegar esse dado e rodar ele para cima, porque aqui a face 6 está em cima, agora eu quero que a face 1 fique em cima. Um outro detalhe sobre dado, eu não sei se eu falei, é que o número das faces opostas soma sempre 7. Né? Então, eu viraria esse dado de cabeça para baixo, ó, o 6 apontando para cima, eu faço isso e coloco 1 apontando para cima. Foi o que ele fez. Então, aqui a gente vê que o 4 e o 2, eles são lados adjacentes, que estão um do lado do outro. Aí o 4 ia ficar aqui e o 2 ia mudar de posição, né? Tipo assim, aliás, ia mudar de posição, não. Ele ia ficar no mesmo sentido que está aqui, né? Porque se você virar ele, ele vai ficar o 4 do lado de cá, e esse 2 vai ficar do mesmo jeito, porque você rotacionou o dado de cabeça para cima. É difícil, gente, pensar nisso, né? Mas aí a gente teria, uma outra forma de fazer, é pensar na planificação do dado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra maneira de pensar. Olha, para poder explicar isso aqui de outra forma, eu vou precisar da sua atenção plena, concentração tibetana, porque esse exercício, ele só tem cara de bonzinho, tá? Vamos lá. Aqui, o que eu fiz para poder ficar claro? Eu colori as bolinhas, cada uma de uma cor, para você entender. É claro que isso aqui, na hora da prova, você não ia ter condições de fazer essa questão usando lápis de cor. Você não vai levar lápis de cor para a prova. Eu estou te explicando utilizando as ferramentas que eu tenho, porque eu fiz ela de outra maneira, pensando nos giros do dado. Tá? E isso é uma coisa que, como você tem que pensar, imaginar na sua cabeça, não tem como eu fazer aqui na tela do computador. Então, o máximo que eu consigo fazer é colorir aqui para você entender como eu raciocinei. Né? E como seria uma outra forma de pensar na planificação do dado. Então, aqui, ó, vermelho, azul, rosa, bebê, verde, laranja e roxo. Aí, aqui, ó, como aqui é o vermelho, se eu colocasse o dado aberto, o que eu ia ter que fazer? Esse cara aqui, ele está ligado ao ponto vermelho, tá vendo? E aí ia fazer assim. Aí, o 2 aqui, ele está ligado ao roxo, então aqui está certinho, ok? E ia fazer assim, beleza? Aí as outras faces, elas são simétricas, quer dizer, elas não têm esse problema de virar, não. É só o 6, o 3 e o 2 é que tem o problema de virar, entendeu? Porque o 5, de qualquer jeito, sempre vai ser 2 em cima e 1 no meio. O 4 é sempre 1 em cada canto. E o 1 é 1 no meio. Então, não tem como a gente confundir eles. Só esses 3 lados aqui do dado é que são passíveis da gente poder ter dúvidas com relação ao posicionamento das bolinhas. Então, pensando na letra A, não teria como, por quê? Porque esse ponto aqui, ele tem que estar no vértice vermelho, ó. E aí, ela estaria exatamente na mesma posição da primeira, porque o 6 estaria assim, né? E aqui, ó, não poderia estar ligado nesse, teria que estar ligado aqui, que seria o pontinho vermelho. Essa foi fácil de provar. E isso porque o 2 está nessa mesma posição aqui, né? Porque senão você poderia falar, mas foi para o outro lado, girou de cima também. Não. Tá? Ele só trocou aqui para ver se você estava atento, porque o 2 está na mesma, então por isso que o 3 tinha que estar do mesmo jeitinho que está aqui e não está. Olha, a B seria a próxima rotação que a gente fizesse nessa figura aqui, ok? Então o 5 é parado do lado de cá, e o 5 é simétrico, você não precisa preocupar. O 3 estaria do outro lado, só que aí a gente tem que pensar o seguinte, se essas bolinhas vão estar fazendo sentido aqui no negócio. Se eu rotacionar isso aqui mais uma vez, aqui vai ser vermelho. Aí eu vou colorir seguindo esse padrão aqui para a gente poder entender o que está rolando. Aliás, eu nem preciso fazer o resto, né? Você já sabe que o pontinho do 3, ele tem que estar ligado no pontinho vermelho aqui que eu coloquei. Então, se quando eu vir, aqui está o vermelho e o 3 está para o outro lado, esse 3 está errado,
né? É o que eu tinha falado, sem usar as cores nem nada, só pensando na questão das rotações da figura. A letra D ia estar errada porque uma vez que você gira, o 5 vem para cá, esses pontos eles não podem ficar na mesma posição, eles iam mudar, né? Ia ficar assim, ó, né? 3 assim e assim. Tipo, vocês entenderam, né? Aqui está assim, ele deveria estar girado para o lado de cá, igual a face de cá, né? E não tá. Então, por isso que a gente elimina a D, ok? Aqui na planificação fica fácil da gente perceber que o 5, ele não vai estar alinhado assim com 3, ó, certo? Ele está alinhado, aqui está falando que ele está alinhado com 2, né? Desculpa, aqui está falando que é com 2, que é o errado. Ele tem que estar alinhado com 3, tá vendo? O lado de 5 tem 3 bolinhas, e aqui o lado de 5 aqui só tem 2, ó. Então, é por isso que está errado usando a planificação, né? E aqui também, só para a gente olhar pela planificação AB, que eu já tinha até deletado ela, aqui estaria certo, 3, aqui 5, beleza. Só que aí, aqui pela figura, esse cara tem que estar do lado de cá, aqui, e aqui foi para o outro lado. Então, por isso que a gente anulou. E aí, finalmente, a gente chega na resposta da letra D, da letra C, que é a resposta correta, né? Como o número 1 e o número 4, eles são simétricos, a gente não tem muito que preocupar com eles. Aí aqui, esse último, para você enxergar que está certinho, que o 2 está no lado certo, igual está desenhado aqui, você tem que imaginar o dado dobrando, gente. É uma coisa cerebral mesmo, por isso chama raciocínio lógico, né? Você tem que imaginar o lado dobrando. Essa parte aqui vai ficar aqui embaixo, certo? E esse 2 vai aparecer lá do outro lado, aqui. E aí ele vai estar junto com esse pontinho azul aqui, ó. Tá vendo que aqui eu desenhei o ponto azul? Esse ponto é azul. Ok? E aí, esse ponto aqui vai estar perto do azul, tá vendo? Então, aí ele vai subir e é isso. Certo? Porque se o azul for o de baixo, né? E aí esse aqui também for o de baixo, porque está perto, esse aqui tem que ser em cima do outro lado. Enfim, eu achei essa questão difícil pra caramba. Com certeza é o tipo de questão que eu erro em prova. Porque eu não tenho essa frieza de análise quando eu estou lá na prova, né? Mas é uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não tem que fazer conta, né? E ela é uma questão que pode gastar muito tempo. Então, aí você tem que analisar seu perfil. Se você é uma pessoa muito observadora, né, vale a pena investir um pouco de tempo. Agora, se você é daquelas pessoas que não é muito detalhista, né? Aí, essa questão eu diria para você deixar ela para o final. Inclusive, esse tipo de questão, eu vou falar para vocês o seguinte, para você treinar aí ao longo, né? Se você estiver vendo essa questão no futuro, tiver com mais tempo para poder estudar esse tipo de questão, vai olhando uns vídeos no YouTube, digita assim, teste psicotécnico, ok? Porque é tipo questão de Detran mesmo, quando você vai tirar a carteira de motorista, tem esse tipo de teste, né? Então, faça alguns exercícios aí de teste psicotécnico de Detran para você melhorar essa questão de raciocínio lógico. Vou te mostrar alguns aqui só para você ter uma ideia. Você digita aí psicotécnico, você pode vir tanto em vídeos, porque aí vai ter vários, né, exercícios aqui mostrando, e ir pegando algumas imagens aqui para testar, tá vendo? Porque são testes de raciocínio lógico que você tem que ficar observando padrão, vendo erros. Então, isso aqui ele vai trazer para você, tá vendo? Mais de dados, ó, costuma cair muito nessas provas. Isso aqui é um teste de atenção também, ó, que é mais para contagem do tempo, enfim. Testes psicotécnicos, eles vão fazer com que você tenha mais atenção e tenha mais observação aos padrões. Isso vai te ajudar nas provas, principalmente se elas continuarem tendo essa tendência, né, de raciocínio lógico. Fora que, como é um passatempo, então você não vai ficar cansado de estudar aquilo, né? É igual eu falo, é teste desse tipo, de psicotécnico, e testes também de revistinha coquetel, que eu tenho até uma playlist aqui no canal, vou deixar linkada, depois você vai lá e dá uma olhada. Eu acho que agora, né, tipo, para quem vai fazer prova do Cefet daqui 4 dias, não é tão jogo assim, mas para quem estiver no futuro, para poder interpretar melhor texto e ter na vibe do Cefet aí, porque olha só, Cefet 2022, a prova que a gente fez em janeiro, né? Nós temos esse tipo de questão aqui, que é uma questão de texto, que não é numérica, digamos, né? E quem tem teste de raciocínio lógico aguçado entende melhor. E essa daqui também, ó, ela é uma questão de texto. Você tem que saber interpretar texto aliado a um raciocínio lógico mais interessante. Então, fora as outras também que tiveram textos assim um pouco ambíguos para você não confundir, essa aqui, por exemplo, ó, é outra. Então, a vibe do ano passado, que no caso, né, foi a primeira prova do semestre de 2022, porque seria do ano, deveria ter sido feita ano passado, né, gente? Só um parêntese aqui, que algumas pessoas me perguntaram se a prova do Cefet é feita 2 vezes por ano. Não, é uma vez por ano.
mas é por causa da pandemia, que foi feita em janeiro desse ano de 2022. Aí agora, em outubro, a gente está fazendo a prova normal, que vai ser para entrada em 2023, entenderam? Mas, enfim, como essa prova do ano, né, 2022, que foi essa que eu falei, que eu mostrei que já aconteceu, ela foi uma prova muito de raciocínio lógico, interpretação de texto, vale a pena, sim, você cogitar o fato, principalmente estudantes do futuro, não estou falando para quem vai estudar, fazer prova domingo agora, estou falando para quem está vendo esse vídeo depois. Dá uma olhada em raciocínio lógico, porque a prova é isso, ela quer pessoas preparadas. Enfim, eu acho que é isso, né? Tipo assim, psicotécnico de Detran vai ser coisa que você vai ter que encarar como jogos. E essas tabelinhas de raciocínio lógico que eu tenho na planilha aqui, que é tipo isso aqui, que são essas planilhas que ele vai te dando um texto e aí você vai colocando se é verdadeiro ou falso, cruzando as informações para você poder, né, chegar à conclusão final que o exercício pede. Então, são exercícios de raciocínio lógico e interpretação de texto para ajudar aí nessas provas de matemática que estão com uma cara menos conteudista e mais interpretativa, certo?